Número 15. Mulheres russas. A Rússia é frequentemente comentada por suas paisagens vastas, história profunda e cidades poderosas, mas um tema que constantemente atrai a atenção global são as mulheres russas. Neste segmento de documentário de viagem, exploramos quem as mulheres russas realmente são além dos estereótipos, com foco na cultura, estilo de vida, aparência e valores sociais de maneira respeitosa e factual. As mulheres russas são amplamente conhecidas por sua aparência elegante e forte senso de estilo pessoal. Em muitas cidades russas, especialmente Moscou e São Petersburgo, as mulheres costumam se vestir de forma organizada e cuidadosa, até mesmo para atividades do dia a dia. Isso é influenciado por expectativas culturais nas quais a apresentação é vista como uma forma de autorrespeito e não de luxo. A beleza natural é comum, mas o que realmente se destaca é a ênfase dada ao cuidado pessoal e à confiança. As mulheres russas frequentemente crescem aprendendo a importância da postura, dos modos e da autoexpressão, o que contribui para sua presença confiante em espaços públicos. A diversidade cultural desempenha um grande papel na aparência. A Rússia abriga mais de 190 grupos étnicos, o que significa que as mulheres russas apresentam uma ampla variedade de traços, desde características eslavas até influências da Ásia Central, do Cáucaso e da Sibéria. Essa diversidade torna a beleza na Rússia variada e única, em vez de se encaixar em um único padrão. Educação e inteligência são altamente valorizadas. Muitas mulheres russas buscam ensino superior e carreiras profissionais em áreas como medicina, engenharia, artes e ciência. A beleza na Rússia costuma ser associada não apenas à aparência, mas também ao intelecto, disciplina e ambição. Os valores familiares continuam sendo importantes em muitas partes do país. As mulheres russas geralmente são criadas com um forte senso de responsabilidade, independência e resiliência, moldado pela história complexa do país e pelas mudanças sociais ao longo do tempo. No dia a dia, é possível notar que as mulheres russas tendem a caminhar com confiança, falar de forma direta e manter uma postura calma e controlada. Embora possam parecer reservadas para estrangeiros à primeira vista, isso geralmente é um traço cultural e não falta de simpatia. Confiança e abertura costumam se desenvolver gradualmente. De pequenas cidades a grandes metrópoles, as mulheres russas refletem o próprio caráter do país. Fortes, diversas, refinadas, moldadas tanto pela tradição quanto pela vida moderna. Sua beleza não é apenas visual, mas profundamente conectada à cultura, à história e à força pessoal. Número 10. Vida de expatriado na Rússia. Viver como expatriado na Rússia é uma mistura de fascínio, contraste cultural e surpresas cotidianas que muitos estrangeiros nunca esperam. Para aqueles que se mudam para cá por trabalho, estudo ou viagens de longo prazo, a Rússia rapidamente se mostra muito mais complexa e habitável do que os estereótipos frequentemente apresentados na mídia internacional. Uma das primeiras coisas que os expatriados percebem é o forte senso de organização na vida diária. Cidades como Moscou e São Petersburgo funcionam com uma eficiência impressionante. O transporte público é rápido, acessível e confiável, com sistemas de metrô que não são apenas práticos, mas também visualmente deslumbrantes, muitas vezes decorados como palácios subterrâneos. Para os expatriados, isso torna o deslocamento fácil mesmo sem possuir um carro, algo que surpreende muitos recém-chegados. A moradia para expatriados varia bastante dependendo da localização e do estilo de vida. Nas grandes cidades, apartamentos modernos com vistas elevadas, segurança e comodidade são comuns, especialmente em áreas recém-desenvolvidas. O aluguel pode ser caro no centro de Moscou, mas em comparação com muitas capitais ocidentais, o custo-benefício em termos de espaço e qualidade costuma ser melhor. Fora dos centros urbanos, os custos caem significativamente, tornando a vida de longo prazo mais acessível para profissionais estrangeiros e trabalhadores digitais. A vida social dos expatriados na Rússia pode ser desafiadora e recompensadora ao mesmo tempo. Os russos podem parecer reservados no início, mas uma vez que a conexão é criada, as amizades tendem a ser profundas e genuínas. Muitos expatriados dizem que os russos valorizam honestidade, lealdade e comunicação direta. Os círculos sociais geralmente se formam em torno de locais de trabalho, grupos de intercâmbio de idiomas, academias, cafés ou comunidades de expatriados que organizam encontros e eventos culturais.
Namoro e relacionamento são outro aspecto que muitos expatriados comentam abertamente. A cultura russa coloca grande ênfase na aparência, nos modos e na apresentação pessoal. As mulheres costumam ser estilosas, confiantes e expressivas, orgulhando-se da forma como se vestem e se comportam, mesmo em situações cotidianas. Para os expatriados, isso pode ser marcante, já que a elegância e o autocuidado estão profundamente enraizados nas normas sociais e não reservados apenas para ocasiões especiais. O idioma é um dos maiores desafios para os expatriados. Embora jovens russos em grandes cidades frequentemente falem um pouco de inglês, a vida diária se torna muito mais fácil com habilidades básicas em russo. Expatriados que aprendem o idioma relatam uma experiência completamente diferente, com acesso a conversas mais profundas, melhor atendimento e maior respeito por parte dos locais. Muitos estrangeiros fazem aulas de idioma ou aprendem por imersão, o que se torna uma parte importante da adaptação à vida na Rússia. A cultura de trabalho na Rússia pode parecer intensa para expatriados no início. Pontualidade, hierarquia e profissionalismo são levados a sério, especialmente em ambientes corporativos. No entanto, os russos também valorizam resultados mais do que conversas superficiais, algo que alguns expatriados apreciam. Em empresas internacionais, o ambiente de trabalho costuma ser mais flexível, combinando práticas ocidentais com a disciplina russa. A alimentação e o estilo de vida são outro destaque da vida de expatriado. A Rússia oferece uma grande variedade de culinárias, desde pratos tradicionais como borscht, pelmeni, blini até restaurantes internacionais de todas as partes do mundo. Os supermercados são bem abastecidos e comer fora geralmente é acessível. Muitos expatriados apreciam a cultura dos cafés, especialmente em Moscou e São Petersburgo, onde cafeterias elegantes e confeitarias fazem parte da vida cotidiana. A segurança costuma ser uma preocupação para recém-chegados, mas muitos expatriados relatam sentir-se surpreendentemente seguros, especialmente em áreas centrais e bairros residenciais. A criminalidade de rua é relativamente baixa nas grandes cidades e caminhar à noite é comum. Como em qualquer lugar, é necessário ter atenção, mas a Rússia não parece tão perigosa quanto muitos estrangeiros imaginam. No geral, a vida de expatriado na Rússia é cheia de contrastes. Ela desafia expectativas, recompensa a curiosidade e oferece um estilo de vida que combina a vida urbana moderna com profundas tradições culturais. Para aqueles dispostos a se adaptar, aprender o idioma e manter a mente aberta, viver na Rússia pode ser uma experiência inesquecível que vai muito além das manchetes e suposições. Número 5. Vida na Rússia. A vida na Rússia é uma mistura poderosa de tradição, resiliência, elegância e realismo cotidiano. De grandes cidades a pequenas cidades provincianas, o dia a dia reflete séculos de história moldados pelo clima, pela cultura e por fortes valores sociais. A Rússia é conhecida por sua vida urbana acelerada, especialmente em cidades como Moscou e São Petersburgo. As pessoas saem cedo, trabalham longas horas e valorizam a eficiência. O transporte público é amplamente utilizado, especialmente o sistema de metrô, que não são apenas práticos, mas também impressionantes do ponto de vista arquitetônico, muitas vezes descritos como museus subterrâneos. Um dos aspectos mais comentados da sociedade russa é a aparência e o estilo das mulheres. As mulheres russas são amplamente conhecidas por se orgulharem de sua aparência, vestirem-se de forma organizada e manterem um visual refinado mesmo em situações do dia a dia. Isso é profundamente cultural, influenciado por normas sociais, consciência da moda e disciplina pessoal, e não apenas pelo luxo. A elegância é frequentemente vista como uma forma de autorrespeito. A educação desempenha um papel importante na vida cotidiana. Muitas mulheres russas são altamente educadas, multilingües e profissionalmente ativas. É comum ver mulheres trabalhando em medicina, ciência, educação, negócios e áreas criativas. Beleza e inteligência frequentemente caminham juntas e a sociedade geralmente valoriza ambas. A vida familiar é muito importante na Rússia. Muitas pessoas vivem próximas de seus parentes e encontros familiares são uma parte regular da vida. Refeições tradicionais, feriados e celebrações mantêm os laços culturais fortes. Apesar das influências modernas, o respeito pelos mais velhos e a união familiar permanecem profundamente enraizados. O clima afeta fortemente as rotinas diárias.
Invernos longos moldam a forma como as pessoas vivem, socializam e se vestem. Roupas quentes, alimentos sazonais e vida social em ambientes fechados são essenciais. Esse ambiente ajudou a formar uma cultura de força emocional, paciência e adaptabilidade. A vida social na Rússia pode parecer reservada no início, especialmente para estrangeiros. As pessoas podem não sorrir facilmente em público, mas uma vez que a confiança é construída, os russos são conhecidos por serem calorosos, leais e profundamente sinceros. As amizades são levadas a sério e muitas vezes duram a vida inteira. O custo de vida varia muito. A vida nas grandes cidades pode ser cara, enquanto cidades menores são muito mais acessíveis. Muitas pessoas equilibram estilos de vida modernos com uma vida simples, focando na estabilidade em vez do excesso. No geral, a vida na Rússia não se resume a aparências ou estereótipos. Trata-se de disciplina, orgulho cultural, força interior e um equilíbrio único entre beleza, intelecto e tradição que continua a fascinar visitantes de todo o mundo. Número 2. Povo russo. A Rússia abriga uma das populações mais diversas do planeta. Estendendo-se por 11 fusos horários, o país reúne centenas de grupos étnicos, culturas, idiomas e tradições. Quando as pessoas falam sobre a Rússia, muitas vezes imaginam um único tipo de pessoa, mas na realidade a sociedade russa é incrivelmente variada e complexa. Os russos étnicos formam a maioria da população, mas a Rússia também abriga tátaros, baxiris, chechenos, daguestaneses, buriates, yakutos e muitas outras comunidades étnicas. Cada grupo possui suas próprias tradições, estilos de vestimenta, alimentação e identidade cultural. Essa diversidade é uma das razões pelas quais a vida cotidiana na Rússia é tão rica e cheia de camadas. Os russos costumam ser mal compreendidos como frios ou antipáticos, mas isso é principalmente uma diferença cultural. Em espaços públicos, os russos tendem a ser sérios e reservados. Sorrir para estranhos não é comum e pode até parecer estranho. No entanto, quando você conhece os russos pessoalmente, eles costumam ser calorosos, leais, generosos e profundamente emocionais. A amizade na Rússia é levada a sério e geralmente dura a vida toda. A família desempenha um papel central na sociedade russa. Muitas pessoas crescem muito próximas de seus pais e avós, e os encontros familiares são uma parte importante da vida. Os mais velhos são respeitados, e as tradições frequentemente são transmitidas de geração em geração, especialmente durante feriados e celebrações. As mulheres russas são amplamente admiradas em todo o mundo, não apenas por sua aparência, mas também por sua confiança, elegância e personalidades fortes. Muitas mulheres russas dão grande importância ao estilo pessoal e à apresentação, mesmo na vida cotidiana. É comum ver pessoas bem vestidas e confiantes, seja indo para o trabalho, encontrando amigos ou simplesmente caminhando pela cidade. Além da aparência, as mulheres russas costumam ser altamente educadas e independentes. Muitas buscam o ensino superior, constroem carreiras e equilibram o trabalho com as responsabilidades familiares. Força e resiliência são qualidades profundamente enraizadas na cultura russa, moldadas pela história, pelo clima e pelos desafios sociais. Os homens russos geralmente são criados com valores fortes relacionados à responsabilidade e à resistência. Papéis tradicionais ainda existem em algumas regiões, mas a Rússia urbana moderna mostra uma sociedade em transformação, onde ideias sobre relacionamentos, carreiras e liberdade pessoal continuam a evoluir. A hospitalidade é outra característica importante do povo russo. Quando convidados para uma casa russa, os hóspedes costumam ser tratados com grande generosidade. As mesas ficam cheias de comida, o chá é oferecido constantemente e as conversas podem durar horas. Compartilhar refeições é visto como uma forma de construir confiança e conexão. A religião e a espiritualidade também influenciam a vida de muitas pessoas. O cristianismo ortodoxo russo é a fé mais comum, mas o islamismo, o budismo e outras religiões são praticados em todo o país. Essa diversidade religiosa molda ainda mais os costumes locais e as rotinas diárias em diferentes regiões. No geral, o povo russo reflete a imensidão de seu país. Eles são moldados pela história, pelo clima e pela cultura, criando uma sociedade forte, orgulhosa, emocionalmente profunda e infinitamente fascinante de observar ao viajar pela Rússia. Número 1. Coisas para fazer na Rússia. A Rússia é o maior país do mundo,
estendendo-se pela Europa e Ásia, e oferece uma variedade incrível de experiências para viajantes. De cidades históricas à natureza intocada, cada região parece um país diferente. Uma das primeiras coisas a fazer na Rússia é explorar Moscou, a capital. Caminhar pela Praça Vermelha proporciona uma poderosa sensação de história, com as cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio se destacando como um dos marcos mais icônicos do planeta. Perto dali, o complexo do Kremlin mostra séculos de poder, cultura e arquitetura russos. Moscou também é famosa por suas estações de metrô, que parecem mais museus subterrâneos do que transporte público, decoradas com lustres, mosaicos, salões de mármore. Outra experiência inesquecível é visitar São Petersburgo, frequentemente chamada de coração cultural da Rússia. A cidade é repleta de canais, pontes e edifícios elegantes inspirados na arquitetura europeia. O Museu Hermitage é um dos maiores e mais impressionantes museus do mundo, abrigando milhões de obras de arte e artefatos históricos. Caminhar pela Avenida Nevsky permite vivenciar a vida cotidiana russa, com cafés, livrarias e artistas de rua em um só lugar. Para os amantes da natureza, a Rússia oferece algumas das paisagens mais dramáticas do planeta. O Lago Baikal, na Sibéria, é o lago de água doce mais profundo e mais antigo do mundo. No inverno, sua superfície congelada se transforma em uma estrada de gelo cristalina, enquanto no verão é um lugar tranquilo para caminhadas, passeio de barco e fotografia. As vilas ao redor oferecem um vislumbre da vida simples e tradicional da Sibéria. Outra atividade imperdível é fazer a viagem pela ferrovia Transiberiana. Essa lendária jornada de trem conecta Moscou à cidade oriental de Vladivostok, cruzando florestas, montanhas, rios e planícies intermináveis. Ao longo do caminho, os viajantes conhecem pessoas de diferentes regiões e culturas, tornando a viagem tão significativa quanto o próprio destino. Experimentar a culinária russa também é uma parte importante de qualquer viagem. Pratos tradicionais como borscht, pelmeni, blini e sopas substanciosas refletem o clima e a história do país. Mercados locais e pequenos cafés oferecem um sabor mais autêntico da vida cotidiana do que restaurantes de luxo. A Rússia também é conhecida por suas artes e apresentações. Assistir a um balé ou ópera no Teatro Bolshoi ou no Teatro Mariinsky é uma experiência cultural de nível mundial. Essas apresentações mostram como a arte está profundamente entrelaçada com a identidade russa. Por fim, interagir com as pessoas locais acrescenta um lado humano à viagem pela Rússia. Mulheres e homens russos são frequentemente conhecidos por seu forte senso de estilo, confiança e orgulho cultural. As conversas podem começar de forma reservada, mas uma vez que a confiança é construída, a hospitalidade e o calor humano ficam muito claros, oferecendo aos viajantes uma compreensão mais profunda da vida na Rússia além dos estereótipos. De cidades grandiosas a regiões selvagens remotas, a Rússia oferece experiências intensas, belas e inesquecíveis, tornando-se nos países mais fascinantes para explorar no mundo. Então, essa é a Rússia. Um país que é muito mais do que manchetes, estereótipos ou primeiras impressões. Da elegância e confiança das mulheres russas, a realidade surpreendente da vida de expatriado, a profunda força cultural de seu povo e as infinitas experiências espalhadas por este vasto território, a Rússia continua a fascinar, surpreender e desafiar expectativas a cada passo. Se este vídeo mudou a forma como você vê a Rússia, nem que seja um pouco, imagine que o próximo destino pode revelar. E acredite, o próximo é ainda mais chocante, mais bonito e mais incompreendido do que você imagina. Se você gostou deste documentário, certifique-se de curtir o vídeo para que o YouTube saiba que você quer mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal se você ama descobrir o lado real dos países, além dos mitos da internet. E comente abaixo o que mais te surpreendeu na Rússia, ou qual país devemos revelar a seguir. Mantenha-se curioso, mantenha a mente aberta e não perca a próxima jornada, porque o mundo é muito mais interessante do que parece à primeira vista.